Olá, meus caros, vamos dando prosseguimento ao que outrora a gente até dizia que era Falando Verdades. Eu resolvi colocar o nome Momento da Fé, até porque, já que fala do Evangelho, da carta de Deus para com seu povo, na realidade, o Evangelho não deixa de ser um livro, uma carta também. Então, nós vamos dar prosseguimento a São Mateus, as meditações de São Mateus. Agora chegou a vez de São Mateus 10. Esse seu like aí, se porventura nesse canal se inscreva, se puder ajudar o canal, contribua, ajuda aí para Deus, que Deus vai te recompensar. Não pense em coisas que não sejam isso, porque aquele que ajuda, de fato, sujeito à pessoa que faz a obra, e pregar o evangelho como ele é, de certo modo, e fazer a obra, você está fazendo para o próprio Deus. E a recompensa, claro, se você puder e quiser. Nada, obrigado. Vamos a São Mateus 10. Aí está o texto sagrado que nos diz. Lembrando que eu já preguei o livro de São Mateus todo, está em áudio no canal Pregador Bruno G, e agora estou fazendo em vídeo. E chamando os seus 12 discípulos, depois viraram apóstolos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha que interessante. Os discípulos do Senhor, ou apóstolos, tinham poder sobre os espíritos imundos. Quando os espíritos imundos lhe dominam, é porque você não está sendo discípulo, muito menos apóstolo do Senhor. Ou está sendo, em outras palavras, uma pessoa que renuncia a si mesma, carrega a cruz de cada dia e segue a Cristo. Então, Jesus deu poder para expulsar espíritos imundos e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Toda enfermidade e todo o mal, em nome de Jesus. A cura vem, basta nós exercermos ou praticarmos a fé, inclusive para expulsar demônios que estão por aí. Pode ser que até já se cumpriu aquela passagem do Apocalipse, que eles estavam presos por 1000 anos e estão soltos no tempo do fim para fazer uma série de loucuras por aí. É uma possibilidade. Claro que eu entendo de ordem escatológica, existem N interpretações, mas uma dessas pode ser que a gente já está vivendo esse tempo também. Por isso é necessário a gente estar com Deus, para que, em nome de Jesus, nós vençamos vençamos os espíritos imundos e toda a enfermidade. E oremos para as pessoas que estão atormentadas, atribuladas por esses espíritos e por enfermidades, para que sejam curadas. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, foi chamado de Pedro, teve a mudança para Pedro. O segundo era André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Veja que Jesus chamou 2 irmãos para serem seus apóstolos. Essa pode ser a tônica. O Senhor chamar seus parentes, seus familiares, seus irmãos consanguíneos. Não tem nenhum problema ou empecilho nesse sentido. Até é bom que seja toda a família, né? Formando assim a família de Cristo. Na sequência vieram Filipe e Bartolomeu, Filipe com I, Tomé e Mateus, que o nome também era Levi, o publicano, está escrito ali. Tiago, filho de Alfeu, que já tinha o filho de Zebedeu, era o outro Tiago, e Lebeu, apelidado de Tadeu, e muitos chegavam a dizer que era o Judas Tadeu. Por nós tínhamos o Simão, o cananita, que era um outro Simão e não o Pedro, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, Jesus chamou esses 12 apóstolos, com todas as suas imperfeições. Na realidade, no momento aí eram discípulos, depois viraram apóstolos. Porque discípulo é aquele que segue o mestre, as pisadas do mestre. E apóstolo já é um outro patamar, na realidade, é aquele que exerce o apostolado, é ungido para determinadas funções, tem a capacidade, a competência. Jesus enviou esses 12 e ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos,
mas ir dentre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não ir pelos caminhos dos gentios, porque eles não acreditavam no evangelho, não queriam saber de Jesus, perseguiam os judeus, de certo modo. E olha que interessante, não ireis pelos caminhos dos gentios. Não é para ir incomodar aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam no evangelho, aqueles que estão no seu mundinho e não querem saber, diferente do que você vê por aí. Essa turma que diz que tem que evangelizar, 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 mas olha só, não é para ir pelo caminho dos gentios. Pois Jesus vai explicar bem o que seja isso também, claro. Não entrareis em cidades de samaritanos. Mas Jesus falou com a mulher samaritana, que ela veio até ele. Se os gentios vierem até os discípulos ou os apóstolos, no caso, na época, vinham, era para receber. Se eles não viessem, não era para receber, não era para ir até eles. Ou seja, respeitando aquilo que estava lá no Velho Testamento, nem por força, nem por violência. Bem como, se o samaritano viesse até a eles, receber. Se não viesse, não. Então, a prioridade dos 12 discípulos era ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, era para os próprios judeus. Jesus veio para os seus e os seus o negaram. E Jesus deu essa incumbência, essa missão para aqueles de Israel, para eles se converter das suas más obras, seu legalismo, moralismo exacerbado, das hipocrisias dos fariseus, da falsa crença dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição, dos escribas, que eram, em outras palavras, doutores da lei, copiadores, que se gabavam por saber alguma coisa. Era para ir até eles e pregar o evangelho. E diz, certo? E indo, pregai. Não é simplesmente para ir, fazer turismo, tem que pregar. Muitas vezes você prega sem falar nada também, só com exemplo. Dizendo, mas aí no caso era para dizer, é chegado o reino dos céus. E era Jesus o rei. Curai os enfermos, limpai os leprosos. E limpar os leprosos aqui tinha um problema, porque segundo a lei não poderia tocar no leproso, não poderia fazer nada. Jesus está quebrando tabus aqui. Tanto ele quebrou, como ele mandou para os discípulos quebrar de certo modo. Não curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, não cobrai por curar os enfermos, por limpar os leprosos, por ressuscitar os mortos, por expulsar os demônios. Não é para cobrar, é tudo de graça, porque você recebeu esse dom de maravilhas, de ressurreição, de expulsar demônios, de limpar os leprosos ou curar os enfermos de graça. E eu falo já no tempo presente, porque eu não sou da corrente que acredita que os milagres, os atos extraordinários, maravilhosos de Deus acabaram, cessaram. Porque há quem diga que esse mandamento foi tão somente para os discípulos e não para nós. Até dentro do contexto pode ser que não, mas no sentido de que os dons foram revogados, que as manifestações divinas não acontecem mais. Então, como você vai dizer que é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente? Não tem como você dizer isso, então, porque no passado ele operava, no presente ele opera e no futuro ele tem que operar, porque no passado ele operava, não é pela lógica, então. Agora vamos lá, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. E aí você vê os pastores magnatas do tempo presente cheios de ouro, cordões de ouro, relógios de ouro, correntes de ouro, muita coisa de ouro. Bobear até comendo, e teve isso, bife folheado a ouro, cheio de prata. Hoje em dia, tanto ouro, tanto prata, simbolizam pecúnia, dinheiro, seja em espécie ou não, na conta, seja criptomoeda, seja o modo de riqueza que for, o bem que for. Então, Jesus disse, não possuais ouro, eles possuem ouro, possuem prata, nem cobre em vossos cintos. E não é só nos cintos que eles andam com ouro,
como eu citei, em várias outras peças das suas indumentárias ou, na realidade, dos seus acessórios, nas suas correntes. Às vezes, a corrente do relógio é de ouro, ou vamos chamar correntinha, aquela do óculos, é de ouro. Será que está cumprindo isso aí que Jesus disse? Será que Jesus, isso aí é o início da igreja, é a missão dos 12, é o preâmbulo de tudo, é o início de tudo. Hoje em dia, o que você mais vê é a ostentação dos que se dizem discípulos do Senhor. O que você mais vê é a ostentação dos que se dizem discípulos, apóstolos do Senhor. Mas no começo não era assim. Está aí escrito, ou não está? Não possuais ouro, prata, cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Não é para ter alforje do caminho, nem duas túnicas. Isso pode configurar vaidade. Nem alparcas, sandálias, nem bordões. Pode ser os calções, porque digno é operar do seu alimento. Tem o básico, então não precisa você se preocupar. O discípulo, o apóstolo, não precisava se preocupar, porque o básico ele ia ter e, obviamente, que as pessoas iam ajudar. Não era para eles tocar nada, porque quando lhe faltasse, alguém lhe ia lhe ajudar. Deus ia tocar no coração, ou o próprio Deus ia prover. Veja que eles viviam numa renúncia danada, e pelo menos era o mandamento do Senhor, para eles renunciar a tudo, sem vaidade, na simplicidade pura, sem ostentação, e pregar o evangelho. E em qualquer cidade ou aldeia que entrar, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Ou seja, você vai para uma cidade e vê a pessoa mais honesta lá, mais sincera, uma pessoa que realmente não tenha nenhum problema. Não é para se associar com um bandido, com um criminoso, com criminosa. É uma pessoa de bom testemunho. Em outras palavras, é isso. E hospedai ali, se a pessoa oferecer uma hospedagem, era lá no caso. Quando não ofereciam, obviamente viria ter algum, vamos dizer assim, lugar de hospedagem, que poderia até ser pago, para ele ficar por ali. Então não era para ficar em qualquer cidade que era contra os judeus, cidade que todos eram ímpios, não acreditavam em Deus, aquela coisa toda, mais ou menos aí. Até que vos retireis, então ficais ali hospedado até você sair. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, se a casa é digna de paz, Deus abençoe, a paz seja convosco. Que maravilha, Deus abençoe aqui. Se ela não é digna, você tem que fazer o quê? Não dá a paz, ficar para si. Veja que era para saudar, mas era a casa digna, não a casa não digna. O próprio João vai dizer: não saudeis qualquer um em sua casa. Às vezes a gente sauda, às vezes a gente é ludibriado, acredita, principalmente no dia presente, no tempo presente, que é muito fácil enganar com um nome ou rótulo de Deus, de evangelista, de missionário, missionária, essa coisa toda aí. É muito fácil enganar, porque as pessoas se auto-intitulam ou chamam para si mesmas supostas autoridades que elas não sejam, ou responsabilidades, ou ainda a gente pode dizer que elas querem apresentar ser uma coisa que não são. Essa é a grande realidade. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se na época já tinha, imagina atualmente. Porque na época tinha poucas pessoas, hoje em dia tem muito mais pessoas. O engano é maior. A Bíblia diz que o próprio maligno se transfigura em anjo de luz para enganar quem ele quiser. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saia daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Não quer, não quer. Veja como que é tranquilo. Se a casa é digna, recebe paz. Deus abençoe. Que maravilha. Se a casa não quer, não revide, não ataque, não faça mal. Apenas saia, sacuda os pés
e pronto. Não é não, sim é sim. Pronto. Que perfeito isso aqui que o Senhor Jesus está dizendo. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que aquele que nega um discípulo, aquele que nega a palavra do Senhor, vai ter mais juízo do que Sodoma e Gomorra, que foi destruída por conta da porneia. Não só por conta do homossexualismo, mas também da porneia. E a porneia, para quem não sabe, engloba todo tipo de problemática sexual. Vamos seguindo. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É cheio de lobo, lobo devorador, para todo quanto é canto, falso profeta, para quanto é canto. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos ou simples como as pombas. Veja que o Senhor alerta que os discípulos não iam enfrentar pessoas boas, e sim lobos, e sim pessoas falsas, dissimuladas, e sim pessoas, principalmente no povo de Israel, que está falando aqui no contexto, que achariam que o Senhor Jesus, que eles estavam a pregar, era um anticristo, que Jesus era um farsante, um filho de adultério de Maria com algum soldado romano. É nesse sentido. Bem como os rabinos, eles eram ou poderiam ser equivalentes a lobos, pelo fato de não observar como que era para observar a lei e por serem hipócritas e por não acreditarem nas palavras do Senhor e estar sempre refutando, porque de fato nunca cumpriram a lei. Então era para ser serpentes, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Isso, em cada caso, exige muita sabedoria para aplicar, porque às vezes você vai ser serpente quando é para ser o quê? Uma pomba. E às vezes você vai ser uma pomba quando é para ser serpente. Tem que saber dosar tudo. Às vezes vai ter que ser usado os dois expedientes, a prudência e a simplicidade, a humildade. Prudência quer dizer sabedoria, porque não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com lobos, com a alcateia de lobos que não quer saber de outra coisa a não ser da gordura e da lã das ovelhas, a não ser em devorar ovelhas. Por isso que diz a expressão: quem poupa lobo, sacrifica ovelha. A ovelha morre se ela é pastoreada por um lobo devorador. A ovelha morre se ela é pastoreada por um falso profeta que permite que os lobos, ou ele mesmo sendo lobo, devore as ovelhas. E vem na sequência o Senhor Jesus dizendo no versículo 17: acautelai-vos, tenha esse cuidado. Porém, dos homens, ó, veja que se encaixa, meio de lobos, homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus está falando para os discípulos, que eles iam ser entregues aos tribunais por estar dando testemunho de Jesus, por estar falando uma nova doutrina, por estar falando sobre a verdade divina de um novo testamento, de uma nova forma, de uma nova doutrina, de nova criatura, que para eles não seria facilmente absorvida ou aceita. Então, por conta deles falarem algo novo, seriam perseguidos, seriam levados aos tribunais, sabe por quê? Porque tinha uma norma na época de Jesus lá que, se você falasse do judaísmo, algumas coisas, você era considerado um blasfemo. Ou seja, estava cometendo, e era crime, a blasfêmia. Então, levava ao sinédrio, está murmurando contra Deus, está falando do nosso Deus, da nossa religião, vamos levar ele aos tribunais. Por que Jesus foi crucificado? Por estar corrompendo, entre aspas, a sociedade judaica na época com essa nova doutrina, por dizer que era filho de Deus, eles dizendo que Jesus não era filho de Deus, no máximo poderia ser da loucura dele, ou porque ele teria bebido da fonte do hinduísmo, que já existia na época dos livros sacros lá, um daqueles são Bhagavad Gita, que dizia que o homem era o seu próprio Deus, ou seja, o homem era Deus, o eu era Deus. Então, quando Jesus dizia que ele era Deus, que ele era filho de Deus, ele estava bebendo da fonte daquela doutrina anátema lá do povo gentílico. E por isso, se você procurar a história, por que Jesus foi condenado, é até interessante analisar, principalmente quem estuda direito,
vai perceber que Jesus foi condenado num processo eivado de vícios por conspiração dos invejosos e daqueles que não aceitavam a nova doutrina, e eles tinham os macetes da lei para crucificar Jesus. Quais os macetes? Falou contra a nossa igreja, falou contra o nosso sistema, que na realidade não era a igreja na época, era o sistema religioso ou a religião judaica, está cometendo blasfêmia, blasfêmia é crime e merece ser preso ou crucificado. Foi por conta disso. E Jesus estava alertando do modo que ele foi, e tudo isso cumpriu. A mesma forma que ele foi crucificado, ou levado aos tribunais para ser condenado e crucificado, os discípulos seriam. Então era para ter cuidado com os homens, porque eles iriam entregar aos tribunais. Aliás, até tendo cuidado, já iriam, imagina não tendo cuidado. E também eles iriam ser açoitados nas sinagogas se fosse pregar. Lembrando que eles poderiam pregar nas sinagogas, os discípulos, porque eles eram judeus, não eram gentios. Então eles poderiam entrar lá e ler um versículo da Torá e começar a falar sobre o Messias com base na Torá e dizendo que o Messias era Jesus e já tinha vindo. E aí que pegava, porque vai falar lá na sinagoga que Jesus já veio. E o Jesus era o Jesus de Nazaré, da cidade mais mal falada daquela região. Um Jesus que muitos diziam que era filho de adultério. Um Jesus que não tirava eles ou não militava de modo político contra o Império Romano, eles iam vir com toda a raiva possível. Os mais ortodoxos, rabinos. E por isso que eles iam apanhar nas sinagogas. Não poderiam falar determinadas coisas. Por isso que o Senhor Jesus disse: acautelai, cuidado, tenha muito cuidado. Eles vão te açoitar se você não souber pregar. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, por causa de Jesus, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que primeiro era para pegar para os judeus, mas Deus tinha um plano também para salvar as autoridades, por causa do testemunho, eles iriam ser levados às grandes autoridades e também os gentios que são os não considerados judeus. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Não é para temer, o próprio Deus vai dar a sabedoria para falar a verdade, o que é certo, dar o testemunho de Jesus, assim como os apóstolos deram, diante, por exemplo, Paulo, se eu não me equivoco, foi de Fausto, e outros, ou outras autoridades, em Atos dos Apóstolos é relatado isso, que muitos dos apóstolos e discípulos foram diante das autoridades testemunhar sobre Jesus, porque exatamente estavam sendo condenados de blasfêmia, estavam corrompendo a sociedade daquela época com aquela loucura, segundo eles, aquela nova doutrina. Porque não vós sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então não temeis o que vai falar. Abra a tua boca que te encherei. Falareis o que é necessário. Se estiver em espírito, obviamente. E o irmão entregará a morte e o irmão. O que é isso aqui? E o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O Senhor está falando que pelo fato de você ter se convertido ou se tornado um discípulo, e eles, na ocasião, os irmãos que não eram convertidos, o pai ou o filho que não era convertido, iam perseguir você, como acontece hoje em dia, porque tinha uma outra filosofia, um novo pensamento, uma nova doutrina, eles não iam aguentar a pregação do evangelho, do amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Porque naquela época não é como hoje. Hoje em dia você tem como se defender, na verdade. Hoje em dia você tem um advogado, pode ter, você tem uma linha de pensamento que pode ser defendida, tem uma lei, uma legislação tal. No Brasil, por exemplo, existe o Estado laico, que não tem uma religião oficial, que não é judaica, que não é evangélica, católica, mas naquela época a religião era o judaísmo. Então existia uma espécie de teocracia judaica.
E você se insurgindo contra essa teocracia judaica, você seria odiado por todos, por toda a sociedade que era judaica, no caso dos judeus, e aqueles que não se converteram, não acreditaram em Jesus, poderiam ser o pai, poderia ser o filho, o irmão, iam lhe perseguir, e vocês seriam, ou eles seriam odiados de todos aqueles que não teriam se convertido a Cristo. Como que acontece mais ou menos nos dias atuais, só com guardadas as proporções. Naquela época tinha muito mais perseguição literal, no sentido de morte mesmo, do que atualmente, porque hoje em dia nós temos justiça, naquela época não se tinha. A noção de justiça era escassa, era só por um grupo. E então está escrito aí: odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo do quê? Da grande tribulação, porque aqui eles começam a criar uma doutrina. Mas veja que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ele está falando dentro de um contexto, numa era lá cristã, que vai provavelmente de 4 a 6. Claro que aí, quando ele falou, ele já estava ministrando, então deveria ter por volta de 29 anos, o que dá a ideia, mais ou menos, que ele falou isso para os discípulos, foi por volta, se a diferença era de 4, 25. Se era de 6, 23. Então, 23 ou 25 depois de Cristo, da era cristã, tá? Vocês entenderem isso. É naquele contexto que eles iriam ser perseguidos. Os salvos seriam salvos de serem castigados, de irem para os tribunais, de até perderem o seu direito de defesa, e se morresse, seriam salvos, sim, bem como seriam salvos, para aqueles que assim acreditam, os preteristas, que tudo já se consumou, que o apocalipse já aconteceu, que Jesus já veio, seriam salvos da grande revolução, da grande destruição que acontecera logo após o falecimento de Cristo. Inclusive, remete à destruída do segundo templo no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Então tem um contexto histórico aqui nessa passagem. E por isso não dá para se aplicar um texto fora do contexto para virar heresia. Não dá para dizer que aqui está falando necessariamente de vinda de Jesus, sendo que o Senhor Jesus está falando explicitamente para discípulos, apóstolos do seu tempo, da sua era. Nós temos que tomar muito cuidado com textos isolados, ainda que dá para fazer uma reflexão metafórica, simbólica, com o versículo isolado que acabamos de ler, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas lembrando que essa mensagem não era para nós, era para os apóstolos, para os discípulos, que ainda não eram considerados apóstolos. Porque Jesus estava prevendo tudo o que ia acontecer com eles, com o início da igreja ou o início da sua missão, da missão que Deus estava dando a cada um deles. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso aqui é um outro texto emblemático, os ateus pegam muito nisso aqui. Porque, na realidade, está falando literalmente daquele tempo. Porque, em verdade, vos digo que não acabeis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Naquela época não tinha o quê? Transporte como nós temos hoje. Carro, moto, teleférico, metrô. Era num deserto camelo o transporte. Ou molinho, ou burrinho. E a maior parte, o verdadeiro transporte, entre aspas, era as patas. Ah, não, as pernas. Era andar, era caminhar. Então, eles não iam conseguir percorrer todo Israel, todos os estados de Israel, ou todos os municípios, ou toda a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Vocês entendem? Aqui ele está falando que viria o juízo, a justiça de Deus. Porque não acabeis de percorrer as cidades. Muitos poderiam acabar, se fossem os dias atuais. Se você for para o atual Israel, você consegue visitar toda Israel por conta da tecnologia, dos recursos, dos meios de transporte e tal,
em talvez um mês, ou menos de um mês, em semanas, para você ver como isso aí não tem lógica. E naquela época era difícil. Então, de fato, veio o quê? Ou viria o quê? O juízo de Deus, que foi no ano 70. Foi a destruída do templo, aquela coisa toda. Não é discípulo, agora vai vindo os mandamentos também. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem um servo mais do que o Senhor. E não é mesmo, o discípulo não é maior do que o mestre, e o mestre muito menos maior do que o seu discípulo, e vice-versa. Nem um servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu Senhor. Se chamaram Bezebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus estava falando que ele foi chamado de Bezebu, que expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Quanto mais vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser chamados de todo tipo de coisa, por serem meus seguidores. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não há, ou que não haja de revelar-se, nem oculto que não há de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que eu escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Ou seja, o que se diz em trevas, dizei-o na luz. Não escondi o jogo, não escondei o jogo, falai a verdade. Falai o que é de fato, não sejai hipócrita. Era isso que ele estava mandando. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o Senhor Jesus encoraja a falar a verdade. O Senhor Jesus encoraja, se você está na razão, na verdade, a não temer qualquer ameaça. Continuar falando o que é para ser falado, tá? Não se vendam 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Tudo tem a vontade de Deus ou a permissão de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, já sabe tudo. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos, ou seja, se o passarinho tem um valor, muito mais você tem. Então não tenha medo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Lembrando que o Senhor Jesus está falando ainda para os seus discípulos, tá? Para os seus apóstolos. E você vê que o Pedro vai dizer assim: Ah, mestre, eu vou contigo até o fim. E nega o Jesus por 3 vezes antes que cante o galo. E Judas traz Jesus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É o que eu acabei de dizer. Pedro disse que não negaria o Senhor Jesus e negou 3 vezes. Então, dizer não quer dizer absolutamente nada. Jesus, quando está falando aqui, provavelmente ele está dizendo um confessar de corpo, alma e espírito, um confessar em práticas diante dos homens, não é com os lábios necessariamente. É com atitudes altruístas, abnegadas, de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Esse está professando a fé, esse está professando o evangelho do reino. Esse está fazendo aquilo que agrada a Deus. Não é de lábios, porque Pedro disse de lábios que não ia trair o Senhor, que não ia negar o Senhor, negou. Judas prometeu, provavelmente não traiu o Senhor e traiu. Vocês têm que entender todo o contexto. Porque muitos utilizam essa passagem aqui para dizer: nós nunca vimos o fulano numa igreja, nós nunca vimos o fulano Beltrano falando que ele tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós nunca vimos ele com a camisa "Eu sou de Jesus". Para dizer que aqueles que não fazem isso, não andam com essas camisetas, eles não têm um Deus. Eles são ateus, vão para o inferno. Não é isso. O pior é dizer e não cumprir. O pior é aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse. Muitos me honram de lábios, mas seu coração está distante. Não basta apenas falar, tem que fazer. Os que serão justificados não são os ouvintes, mas sim os praticantes. Pense sobre. Vamos lá. Não cuideis que vim trazer a paz à guerra, mas não vim trazer paz, mas a espada. Aí aqui, os bélicos dizem assim, tá vendo? Jesus veio trazer a espada, veio trazer a arma. Não, aqui Jesus não está falando nesse sentido, não. É simbólica essa espada. E essa espada, se a gente fazer uma metáfora com aos Efésios 6:10, lá diz que a espada é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. Não é a espada da morte, não é a espada da guerra, não é a espada para matar o seu próximo.
É a espada do Espírito. A palavra de Deus também diz que a própria palavra do Senhor Jesus é uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Então, Jesus não veio trazer a paz aparente, assim, veio trazer a espada. O que é a espada? É juízo. O que é a espada? Eu até poderia dizer, pregar arrependei-vos. É arrependimento. É falar contra os nossos pecados. É trazer dissensão, conflito, entre aspas, com aqueles que não seguem o mesmo caminho. Como vai dizer aqui o texto, versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Por que ele está falando disso? É porque na sua família, se você é convertido ao evangelho e o outro não é, era o que ia acontecer, estava prestes a acontecer com os discípulos, ia ter o quê? A divergência de ideias, o conflito, a perseguição, porque o outro não queria te compreender, mas também não te respeitava, somente naquela época, que era o embriãozinho do embriãozinho do evangelho, da boa nova de Cristo, da igreja de Cristo. Vocês entendem? Se hoje em dia você sofre ao afirmar que é cristão ou praticar o cristianismo, eu não vou dizer, na realidade, as obras do amor de um verdadeiro cristão, imagina naquela época, que estava tudo começando, engatinhando. Tinha muito mais perseguição. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Lembrando que essa mensagem aplica-se um pouco a nós, mas ela é dirigida especialmente para os discípulos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso também aplica a nós. Veja que não dá para se apegar com a família. Principalmente a família que não é convertida ao verdadeiro evangelho, ao amor de Cristo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Isso aqui era literalmente a mensagem para os discípulos, que perderam as suas vidas por amor ao evangelho, como Paulo perdeu, como Pedro, como Tiago. Tiago morreu à espada, literalmente à espada. Quem mais? Parece que Paulo também. Não, Paulo acho que foi no cárcere. Enfim, a história da igreja conta a morte de cada um. Sem falar que os outros discípulos que não viraram apóstolos morreram carbonizados, eram tochas nos coliseus de Roma, faziam como que eles fossem luzes de postes, eles sendo queimados vivos. Estevão foi apedrejado. Então, eles perderam a sua vida por amor à causa do evangelho. Quem vos recebe, a mim recebe. Ou seja, quem recebe os discípulos verdadeiros do Senhor, recebia o próprio Jesus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem recebe a Jesus, recebia o Pai. Vai seguindo aqui. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Em qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água, olha só, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, um desses pequenos discípulos, em nome de discípulo, Jesus diz bem claro ali, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, você ajudar um discípulo do Senhor, um profeta do Senhor, verdadeiro, não é qualquer um aí. E naquela época especificamente, eles receberiam o quê? Galardão da parte de Deus. Quem recebia um profeta que era justo, receberia o galardão na qualidade de um justo, bem como o galardão no profeta verdadeiro. E quem desse, mesmo podendo dar nada, um copo d'água que fosse, para um desses pequenos discípulos, em verdade, o quê? Eles não iam perder o seu galardão, a sua salvação, iam ser recompensados, que a palavra galardão quer dizer recompensa, presente, tarde. Ok, meus caros? Então, esse capítulo 10 de São Mateus é para os discípulos, os 12 que fizeram
boa parte daquilo que o Senhor mandou, foram os precursores, depois viraram apóstolos, eram os cabeças da igreja primitiva, que vai surgir a partir de Atos dos Apóstolos, a descer do Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse antes de ascender aos céus. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando houve a descida do Espírito Santo, então, a igreja começou a ser igreja, os apóstolos começaram a exercer com mais força as suas funções, e tudo começou como uma engrenagem a o quê? Rodar, a encaminhar, a acontecer. Ok, meus caros? E tem coisas desse texto que se aplica a nós, mas lembrando, era mais para aqueles discípulos, tá? Formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, deixa Deus exaltado. Amém. Então está aí a pregação de São Mateus, lembrando que é a leitura do texto sagrado explicando como é de fato. Agora, o que a religião pega? Eles fazem assim uma pregação com o versículo 22 apenas, não que seja errado, na parte B do versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas em que contexto desse trecho que foi extraído aqui da passagem de São Mateus, ele está se referindo? Ou melhor dizendo, esse trecho tirado do contexto de São Mateus 10, ele se torna ineficaz, inútil, sem sentido. A não ser para fazer uma outra reflexão, como eu disse, que pode ser exemplificativa, pode ser uma exposição metafórica, tudo bem, uma filosofia até mesmo. Agora, dentro desse contexto todo aqui que segue, que é uma narrativa, é uma fala que tem uma sequência do próprio Senhor, aqui está falando da vida dos apóstolos que já eram, já não existe mais. O que iria lhes acontecer era o prelúdio, era a revelação do que aconteceria, do que eles iriam passar pela frente e o que eles deveriam fazer. Era isso, nada mais do que isso. Então, quando você aprende essa verdade, você fica tranquilo, você se liberta da marra de religião. Agora vai vir a teologia e vai começar a fazer com algumas passagens dessas o quê? Doutrinas. Vai tentar, dentro desse contexto, falar de vinda de Jesus. Sendo que ali dá a entender que a vinda de Jesus era o juízo que viria mais adiante para aqueles que não aceitaram Jesus como Filho de Deus. E para os apóstolos que lhes viriam, o que lhes viria era a salvação por via da morte. Simples. E olha que eu não sou preterista necessariamente, mas eu sei entender que o texto está falando totalmente de uma outra forma do que é pregada por muitas igrejas, sejam católicas ou evangélicas. Até uma próxima, na qual nós continuaremos com essa explanação, e aí será de São Mateus 11. Até mais.